Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde no dia de hoje. E no programa de hoje nós vamos comentar da exportação para pequenos e médios empresários, que conta agora com a ajuda do Sebrae. Eu vou conversar com Volmir Amado. Volmir Amado é ex-reitor da PUC Goiás. Nós vamos falar de gestão eficiente, o segredo para liderar. Um tema atualíssimo e que talvez seja a peça mais importante de qualquer setor. Você vai ver como está o mercado americano da carne bovina. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de exportação com a ajuda do Sebrae. Os dados são do levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPEA, da Exalc-USP, com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e também da Secretaria de Comércio Exterior, o Siscomex. Pequenos produtores rurais podem e devem exportar os seus produtos. Essa é uma realidade possível com a ajuda do Sebrae, que viabiliza e capacita, e também da Trading Companies, que são empresas comerciais exportadoras que atuam como intermediárias para a exportação. Em 2024, as exportações do agronegócio brasileiro registraram um total de 164 bilhões de dólares. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, apesar do montante ter diminuído por volta de 1,3% em relação a 2023, este é o segundo maior valor da série histórica registrada pela pasta. Números que podem ser dilatados com o interesse de pequenos empreendedores rurais em acessar o mercado internacional no Sebrae. Existem cursos online e gratuitos em formato EAD, quer dizer, à distância, com propostas iniciais sobre o tema. Além disso, auxiliar na preparação para exportação de produtos rurais, desde a viabilização de ferramentas e programas que irão melhorar a produtividade até a busca de novos mercados. Segundo o Sebrae, essa iniciativa faz parte do programa de qualificação para exportação, fruto de parceria entre Sebrae e a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos, que é a Apex Brasil. A APIEX é curso gratuito e capacita empresas brasileiras a iniciarem as suas exportações de forma segura, planejada. Todos os setores, incluindo o agronegócio, a indústria de transformação e serviços, podem participar. E agora eu vou conversar com Volmir Amado. Volmir Amado, ele é mestre em História, ele é doutor em Ciência da Religião, fez pós-doutorado também em Ciência da Religião, ele foi reitor da PUC Goiás por 5 mandatos. Enfim, é uma pessoa que entende muito de 2 coisas fundamentais no dia de hoje. Gente, pessoas, colaboradores e gestão. Palavrinha muito comentada nesses últimos anos. É através da gestão eficiente, que a gente vai ter aí o nosso segredo para liderar os nossos setores produtivos. Volmir Amado, doutor Volmir Amado, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Bom dia, Antônio, bom dia a você que nos acompanha. Doutor Volmir Amado, gestão é algo que tem que ser mudado, principalmente a começar na cabeça das pessoas. Porque todo mundo tem que fazer gestão. Eu tenho que fazer gestão, o meu eu, a minha pessoa,
Eu tenho que fazer a minha gestão dentro do meu trabalho, dentro da minha vida, na minha casa, enfim, em todos os lugares, né? Gestão é algo que se transformou enormemente com as grandes mudanças psicoculturais que aconteceram no mundo. E também, claro, que pelas transformações econômicas, sociais, políticas, a gestão ganhou uma nova impostação. No passado, uma visão de gestão tradicional era aquela do chefe, que dependia, inclusive, colocava até, era um pouco brincadeira, mas era assim, colocava, hoje o chefe está de bom humor, hoje o chefe está de mau humor. Aí o empregado também tinha aquela sensação de querer pedir emprego, mas já tinha aquela frase, ou queria colocar... Distanciava tudo. Distanciava. Esta era a visão do chefe. Hoje, sobretudo, eclodiu muito a consciência do líder. O líder é aquele que trabalha em equipe, que sabe formar colegialidade, que reconhece, identifica as potencialidades diversas, que incentiva a cada um e ao conjunto a desenvolver um projeto, que tem uma clareza de metas, de causas, que tem uma intencionalidade e uma missão mais ampla, mesmo que seja produzindo milho, mesmo que seja cultivando, tratando da pastagem, aquilo não tem fim em si mesmo. Aquilo tem uma missão mais ampla. É para alimentar a humanidade, é para defender a vida, é para realizar as pessoas, é para sustentar as famílias, é para proteger o planeta. Sempre há uma missão mais ampla pela qual o líder percebe e sensibiliza os demais para aquela ampla missão. Então, além do aspecto operacional, sempre a intencionalidade, ela é muito importante. O líder faz com que as pessoas acompanhem o processo e mesmo que elas estejam fazendo uma coisa, capinando, apertando um parafuso, esticando uma cerca, que ele saiba por que ele está fazendo aquilo, no sentido da missão. Tem até uma história que me recordei agora, de um caso curioso, uma lenda. Histórias ilustram um pouco, Antônio. E essa era de estavam construindo em determinado lugar uma grande catedral. E ela ficava no centro da cidade, uma cidade medieval, belíssima. A catedral iria mais ou menos como a Notre Dame, que irradia, o mundo inteiro está atento àquele templo pelo significado que ele tem. Chegou um estrangeiro naquele local, a obra sendo levantada, olhou aquilo tudo, estranhou e disse, chegou para um dos que estava puxando lá a areia, disse, o que você está fazendo? O que está fazendo aqui? Ele disse, não está vendo? Estou puxando a areia. Aí, claro que isso não era a resposta, claro, que ele queria saber mais. Então ele foi até o outro e disse, o que é que você está fazendo aqui? O que vocês estão fazendo? Estamos carregando essas tábuas, essas pedras, esses tijolos. Chegou num terceiro, fez a mesma pergunta. Ele era de fora e queria saber. Então perguntou, o que estão fazendo aí? Disse, o que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou construindo uma grande catedral. Essa catedral vai acolher minha família, a família de nossa gente, os povos, para que vai ter arte, para que vai ter fé, para que vamos celebrar, vamos orar pelos nossos falecidos, vamos casar nossas filhas, nossos filhos, aqui nós vamos nos unir. O que era que este simples pedreiro tinha? Tinha uma visão do conjunto e da missão. Ele simplesmente estava carregando pedras naquele instante, assentando tijolos, mas ele não estava fazendo só aquilo. Ele tinha a percepção da missão. Assim é a liderança. A boa liderança consegue distribuir as tarefas, mas faz com que todos coparticipem da mesma missão. Isso dá uma motivação, um incentivo diário, um significado, um senso de pertença. Isso faz com que as pessoas se autorrealizem, cresçam na sua grandeza, construam felicidade e amor
pelo trabalho que fazem. O professor Volmir está aqui hoje com a gente, aí você fala, mas o que tem a ver o agro com o professor Volmir? Tem tudo a ver, porque ele tomou conta de uma universidade, só para você ter uma ideia, quantos alunos tem a Católica? Atualmente uns 14 mil, no meu período eram 26 mil na graduação, Tá. sem contar mestrados, doutorados, especializações e EAD. Quantos professores total? Eram em torno de 1.100, 1.200. Tá. Então vamos juntar com um grupo de alunos, você vê aí a quantidade de pessoas. É claro que a equipe que ele tinha, que ele comandava, era uma equipe muito boa. Só que ali o sujeito tem que olhar, o líder tem que ver. Está faltando papel higiênico, está faltando a caneta, estourou uma lâmpada, pifou um freezer, enfim. Tudo isso passou pela mão dele. É por isso que ele está aqui, para falar sobre liderança. E era o que aparece menos na história toda, é o líder. O líder, de fato, ele reúne, congrega e procura tornar as pessoas sempre mais importantes e mais realizadas naquilo que fazem. A importância do líder não é porque ele brilha, não é por isso. São os outros. É porque ele promove o brilho do conjunto. Se fosse só um brilho próprio, ele, a grande estrela, o grande astro, ele ofusca. Mas, pelo contrário, a luz que ele carrega é para iluminar caminhos para que os outros caminhem e caminhem bem de um modo integrado. Então, precisa de uma boa dose de humildade, precisa do trabalho diuturno, precisa da presença cotidiana, estar entrega juntos. Total. Entrega total. A função de liderança sempre é uma missão, uma consagração a uma causa. Agora, isso supõe, claro, você ter conhecimento, sim, claro, ter vivência, ter motivações de fundo, desenvolver uma espiritualidade e uma mística daquilo que faz e ter clareza da própria missão. Talvez a espiritualidade seja a coisa o ponto mais principal de um líder. O líder, se ele não cultivar firmemente a sua fé, uma espiritualidade interior, ele vai aos poucos se exaurindo. Se deteriorando. A sua atividade, por grande que seja, ela se torna estéril. Se você olha, tem pesquisas que apontam, por exemplo, níveis de felicidade em consultas para empresários. E um percentual muito alto diz que não é feliz. Isso é curioso, porque não faltam recursos, não falta dinheiro, e, no entanto, tem prestígio, e, no entanto, aquilo não está realizando, não está o realizando. De modo que a espiritualidade, ela, junto do afeto, das boas relações, do equilíbrio interior, do descanso, da harmonia, ele tem que ser trabalhado permanentemente. A mística e a espiritualidade devem acompanhar todo o exercício profissional. Verdade. E tudo aquilo que se faz como exercício de liderança. Bom, você que está nos acompanhando, se você é empresário, está aqui, professor Volmir. Convido o professor Volmir para bater um papo aí na sua empresa, com seus colaboradores. Afinal de contas, quem toca a sua empresa, de maneira geral, não é você, são os colaboradores. Professor Volmir, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza absoluta que o senhor vai voltar muito mais vezes por aqui. Arrumou uma sarna para se coçar. Obrigado, professor. Obrigado, Antônio. Obrigado a vocês. E depois do intervalo, eu vou falar do mercado americano da carne bovina. Nós vamos comentar também do abate de bovinos no Brasil no ano passado. Você vai ver como anda o setor produtivo de lácteos. E nós vamos falar do mercado de café. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado americano da carne bovina. A discussão atual gira em torno de tarifas ou da possibilidade de tarifas e de como elas podem impactar a agricultura dos Estados Unidos e ou os consumidores americanos. No entanto, não existe intenção de entrar nessa discussão, pois não há certeza de que existam premissas sólidas
para gerar uma avaliação econômica robusta que não seja enganosa. Em vez disso, existe outro tema que merece tanta atenção quanto esse: a demanda por carne bovina. O abate comercial de gado em 2024 caiu 3% em relação ao ano anterior, embora a redução no número de bovinos sustente os preços recordes que têm sido observados. O outro lado da equação é a demanda. Além disso, ao tratar apenas dos números do rebanho americano, é importante lembrar que enquanto a indústria abate e processa gado, o que realmente é comercializado é a carne bovina em contraste com o abate de gado. A produção comercial de carne bovina em 2024, ela foi equivalente à de 2023. O valor composto do recorte do USDA, que representa o valor geral de mercado para a carne bovina das categorias Prime, Choice, Select, Branded e Ungraded, teve uma média de $7,21 por quilo. Desde o início de 2025, o aumento de 14% em relação às mesmas semanas de 2024 e 20% em relação a 2023. Os preços do boi Choice, nas primeiras 5 semanas de 2025, tiveram uma média de $4,52 por quilo, registrando um aumento de 17% em relação ao mesmo período de 2024 e um aumento de 30% em relação a 2023. O desempenho do mercado americano tem compensado a demanda. Esse cenário é positivo e pode ser atribuído à melhoria significativa na qualidade e na consistência da carne bovina. Os consumidores americanos demonstraram um novo apreço pela carne bovina, mas, no entanto, considerando a perspectiva de um número reduzido de bovinos nos próximos 2 a 3 anos, a importância da demanda do consumidor será fundamental. E só como curiosidade, boi choice ou carne choice são de alta qualidade, mas possuem menos marmoreio que a categoria, vamos dizer, anterior de cortes do lombo e da costela. São muito macios, suculentos e saborosos, sendo indicados para forno, brasa e grelha. E agora vamos comentar de bovinos, só que aqui no Brasil, e isso no ano passado. O Instituto, o IBGE, apontou que o Brasil abateu 39.180.000 bovinos em 2024, um aumento de quase 15% em relação a 2023, estabelecendo um novo recorde histórico. Além disso, quando a gente junta bovinos, suínos e aves com as demais, como todas as proteínas, ela levou à maior produção de proteína animal no Brasil no último ano, com mais de 29 milhões de toneladas produzidas em 2024. A sobreoferta de fêmeas bovinas que chega às indústrias, em conjunto com a dificuldade no escoamento de carne, tem feito com que as indústrias pressionem os pecuaristas nesse momento. No mercado do milho, por exemplo, as quedas superiores a 1% foram registradas para os mercados futuros de milho, agora na última terça-feira em Chicago, após o USDA manter inalterados no relatório, o OSD, tanto os estoques finais quanto o programa de exportação de milho dos Estados Unidos na temporada 24-25. Além disso, foram observadas reduções tímidas na oferta do cereal no Brasil e na Argentina. O contrato para março, agora deste ano, retrocedeu 1,53%, fechando a sessão do último dia 11 a $4,84 por bushel, ou $11,43 por saca. Em Campinas, São Paulo, o milho segue alcançando novos patamares e encerrou no último dia 11 com valorização
de 0,9% a saca, cotada a R$ 77,96. Já no mercado futuro da soja em grão, o mercado voltou a recuar durante a última terça-feira lá na Bolsa de Chicago. Apesar do corte de produção registrado para a Argentina e Paraguai na temporada 24-25, no relatório WOSD de fevereiro de 2025, o USDA não trouxe alterações no quadro de oferta e demanda lá dos Estados Unidos. O contrato para março de 2025 caiu 0,57%, terminando a sessão do último dia 11 a $10,44 por bushel. Isso representa 23,02 dólares por saca. Apesar da desvalorização dos contratos no mercado internacional e também da queda do dólar frente ao real, a soja voltou a subir lá em Paranaguá, sendo cotada a R$ 132,00 por saca, uma alta de 1,19%. E agora vamos comentar do mercado de lácteos. Ao longo do ano de 2024, foi observado um importante crescimento nos preços dos produtos lácteos nas prateleiras dos supermercados. E isso ocorreu por uma junção de fatores, sendo um deles o cenário econômico positivo ao longo do ano, com diminuição na taxa de desemprego e aumento no rendimento médio salarial, permitindo que algumas categorias lácteas crescessem em vendas e avançassem em preços no mercado varejista ao longo do ano. Quando a gente observa, é possível o comportamento de diferentes indicadores em dezembro do ano passado, quando comparados com dezembro de 2023, indicando um aumento de quase 13% na massa salarial e 9% no rendimento médio salarial no Brasil, ambos com crescimentos acima da inflação geral medida pelo IPCA, quer dizer, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que obteve aí um aumento de 4,8% no mesmo período, dentro das categorias que compõem o IPCA. O resultado também sinaliza o importante aumento que foi observado dentro dos alimentos e bebidas, que exerce grande peso na inflação geral no país. Além desses grupos, chama ainda mais atenção a relação nos preços do grupo de derivados lácteos, que foi acima do crescimento observado para os alimentos e bebidas de forma geral, com um aumento de 10,4% no último mês de 2024, indicando que, dentro dos alimentos e bebidas, os derivados lácteos auxiliaram a puxar esse crescimento. O leite de caixinha, por exemplo, ele se mostrou um dos principais responsáveis por essa inflação para a categoria, tendo apresentado uma inflação de 18,8% ao final de 2024, bem acima de todas as outras categorias lácteas e acima dos outros indicadores já citados, mostrando um crescimento expressivo em seu preço no varejo ao longo do último ano. A afirmação é da Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, e aponta que o preço do café vai continuar subindo nas próximas semanas, pelo menos até a safra deste ano, que começa a ser colhida agora por volta de abril ou maio. A principal causa do aumento dos preços no café são os problemas climáticos que influenciam na safra do grão. O aumento do consumo em todo o mundo e a chegada de um novo mercado consumidor global, a China, também influenciam, segundo a ABIC. Esse impacto sobre os preços deve se manter por mais ou menos uns 3 meses ainda. Depois deve vir um momento de arrefecimento no valor do produto, com uma certa estabilização. No entanto, a queda de preço só deverá acontecer
a partir da próxima safra, no próximo ano. Pelo menos é o que afirma a associação ABIC. O aumento no preço do café ele vem sendo observado desde novembro do ano passado. E não é um fenômeno apenas aqui no Brasil, que é o principal exportador mundial, representando quase 40% da produção do mundo, seguido pelo Vietnã, em torno de 17%, e a Colômbia, que produz muito café também. Em 2020, a safra brasileira bateu recordes, mas os anos seguintes foram ruins para a lavoura, influenciado pelas condições climáticas. Em 2023, as lavouras de café sofreram os efeitos do El Niño, com um período longo de estiagem e altas temperaturas, e no ano passado o fenômeno que atuou foi o Laninha, que trouxe muita chuva. Com todos esses problemas climáticos afetando a lavoura, os produtores precisam aumentar os gastos para a produção. Com isso, o custo da matéria-prima subiu. A indústria informou, a ABIC, que teve aumentos superiores a 200% e teve que repassar esse aumento, em torno de 38%, ao consumidor. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o insucesso, ele é apenas uma oportunidade para começar o novo com mais inteligência. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.